Olá, seja bem-vindo ao canal Além da Nuvem. Eu não sei se você está por dentro, mas tem um debate interessante acontecendo sobre o tema se o Brasil foi ou não foi colônia de Portugal. E é um debate que está envolvendo especialistas e grandes influenciadores, professores, na verdade, de história. Tudo começou com esse vídeo aqui de Paulo Resutti, um short, né? Onde ele fala se o Brasil foi ou não colônia de Portugal e afirma que isso não passa de um revisionismo histórico, absurdo. E ok, o que me chama a atenção é que no próximo vídeo, né, ele cita especificamente o fato de que a República foi um golpe militar. Eu sou Márcio Pichel, você está no canal Além da Nuvem. O Marcelo de Andrade fez uma resposta ao Paulo Resutti sobre o Brasil foi ou não colônia de Portugal. Então ele responde argumentando contra o Paulo Resutti. Paulo Resutti tem 449 mil inscritos, então você vê que é um canal grande. E ele foi respondido pelo Marcelo de Andrade, que também é um canal grande, né? 171 mil inscritos. Ambos, se você reparar, falam da verdade histórica, ou a história não contada. Esse aqui foi o vídeo dele respondendo Paulo Resutti. Esse aqui, resposta ao Paulo Resutti, a thumb é "Eu faço revisionismo histórico?", ele pergunta, né? Então tá o rosto dos dois ali. Deixa eu sair da frente para você ver melhor. E aqui está, né? É esse vídeo aqui, onde ele respondeu. E, finalmente, o último ato desse debate foi a entrada do professor Loriel Rocha no debate, que está aqui, do Instituto Mucarage Brasilã, que também é muito influente nesse assunto, maior especialista desse assunto. O Brasil não foi colônia de Portugal. Ele já crava ali, né, e vai traçar uma linha argumentativa sobre esse assunto. Se vocês lembrarem, o professor Loriel Rocha fez uma live aqui no canal Além da Nuvem, onde nós fizemos transmissão simultânea, tanto aqui quanto no canal Mucarage Brasilã. Então nós fizemos uma live, que foi essa aqui, o Brasil não foi colônia, já passou de 90 mil visualizações, você pode ver aqui, e já tem aí mais de um ano. Então foi uma live de quase 4 horas, 3 horas e 59 minutos, muito bem fundamentada, com transmissão ao vivo, tanto no canal Além da Nuvem, quanto no canal do professor Loriel Rocha. Então eu recomendo, depois eu vou deixar no final essa live aqui para quem quiser assistir. Bom, então esse vai ser o assunto desse vídeo. Você pode ver que está faltando alguns livros ali na minha prateleira, porque na verdade eu estou com eles aqui agora, e mais alguns abertos aqui do lado, que eu vou citar para comentar esse assunto também. Esse é um dos assuntos principais aqui do canal e nós também tratamos desse assunto no Instituto Licência de Educação, no curso Verdadeira História do Brasil. Então nós temos mais de 120 aulas sobre o assunto Verdadeira História do Brasil. Eu gostaria de entrar nesse debate também, falar sobre esse assunto. O objetivo do Instituto Licência de Educação é profissionalizar o ensino da alta cultura, difundir essa alta cultura e esse resgate de uma história perdida, ou de tradições perdidas, formas de enxergar o mundo que se perderam. Para a gente poder fazer isso, é necessário, certamente, rever certos pontos, diversos pontos, que estão sendo ensinados ou que foram adotados por uma agenda educacional, me refiro à Base Nacional Comum Curricular do MEC, que determina aquilo que é ensinado nas escolas todos os anos, para todos nós, desde que cursamos, na mais tenra infância, o colégio, primeiro, segundo grau, agora ensino médio, ensino fundamental, enfim, antigamente o ginásio e aquelas terminologias correspondentes. Não interessa, todos nós, você seja mais velho, mais novo, você e seus filhos, nossos filhos, têm aprendido uma história a respeito do país que nos faz enxergar o país e a nós mesmos de certa maneira, de uma determinada maneira
que pode ser que tenha sido manipulada. E foi. Bom, o professor Loriel Rocha citou algo que para essa discussão é crucial, que foi o fato de que Tito Livio Ferreira, Manuel Rodrigo Ferreira e outros historiadores encabeçaram na década de 40, com publicações avançando a partir da década de 50, um movimento de revisão da história do Brasil. E o que foi esse movimento, basicamente? Buscaram 150 mil documentos originais, fontes primárias, e leram todos eles e analisaram todos eles, e a partir daí saiu a tese, à época, o Brasil não foi colônia. Por que essa tese, por que esse título, o Brasil não foi colônia? Porque simplesmente percebeu-se que não havia justificativa para afirmar que o Brasil havia sido uma colônia de exploração de Portugal. E mesmo se você sair da questão do termo ser usado ou não, tirar a questão semântica da pauta, mesmo que você faça isso, e você analise do ponto de vista se o Brasil foi mesmo colonizado, explorado por Portugal ou não, nós vamos chegar à conclusão que o Brasil não foi colônia de Portugal. Eu quero explicar isso aqui. Quando a gente vai estudar história, cabe conhecer técnicas de pesquisa histórica, que é o título desse livro aqui, de Tito Livio Ferreira, um dos autores desse estudo imenso, monumental, que analisou 150 mil documentos originais. Então a gente não está falando de uma narrativa criada, a gente está falando de uma história investigada. E não se usava o termo colônia para se referir ao Brasil, e nós vamos entender por quê. Porque o Brasil não foi colônia de Portugal. Peguei aqui na página 128, capítulo que fala dos portugueses no coração da Ásia. O pesquisador da história documentada, isso é importante quando ele fala documentada, porque antes disso ele explica que a história é feita de documentos que registraram o processo histórico, enquanto a historiografia é uma narrativa sobre a história que se escolheu adotar depois. Então nós temos uma historiografia, nós não temos uma história. O pesquisador da história documentada não perde o seu tempo em discussões mais ou menos filosóficas, sociológicas ou econômicas, vazias de conteúdo humano, e a sua finalidade é analisar, compreender e explicar o documento, porque nele está a história viva, humana e dinâmica. Nesse caso, o pesquisador da história e historiador, para se estudar a história de Portugal, onde se integram 300 anos de história do Brasil, precisa conhecer a história dos povos da Antiguidade, da Idade Média. Então, o Brasil é independente de Portugal há 202 anos, desde 1822, estamos em 2024. Antes disso, foram 322 anos de história, entre 1500 e 1822. Então o pesquisador para isso, para estudar a história de Portugal, onde se integram 300 anos da história do Brasil, precisa conhecer a história dos povos da Antiguidade, da Idade Média, moderna e contemporânea, ou seja, a história universal ou história das civilizações. Por ignorância histórica, o intelectual ataca o passado para destruí-lo, como se fosse possível arrasar os monumentos levantados pela mão do homem na paisagem do tempo. E com a sua agressividade, a sua violência, a sua dialética, revela apenas ausência de conhecimentos históricos. Assim como a casa, o edifício, o monumento, não se levantam com tijolo e barro, mas sim com pedra e cal, cimento e ferro, para resistir à ação destruidora do tempo e dos homens. Também a história não se constrói apenas com a economia, a política e utopias, mas com documentos e na linguagem dos documentos. Porque ela é a linguagem histórica, isto é, a linguagem da história. Por isso mesmo, o pesquisador da história documentada e historiador sabe que a monarquia portuguesa integrava
Até 1822, Portugal na Europa e os arquipélagos portugueses no Atlântico, a América Portuguesa, o Brasil no caso, a África Portuguesa, Angola e Moçambique, Ásia Portuguesa, Índia, a capital Goa e Macau, e Timor, na Oceania. Nos dias de hoje, os Estados Unidos da América, além das antigas colônias inglesas, compõem-se do território situado na América do Norte, do Atlântico ao Pacífico, dos estados do Alasca, encravado no Canadá, do Havaí, lá no Pacífico, no meio do Pacífico, e Porto Rico, na América Central. Nessas condições, são cidadãos estadunidenses, os havaianos, os alasquenses, os porto-riquenhos. Da mesma forma, são vassalos portugueses da monarquia os homens nascidos no território da monarquia lusitana, porque são soldados do rei e servem Portugal nos 5 continentes. Assim, como Francisco José de Lacerda e Almeida, português natural da cidade de São Paulo, vai morrer no coração da África, a serviço da monarquia portuguesa, milhares e milhares de portugueses de inteligência universalista e de tradições romanas ficaram debaixo da terra e estão em cima da terra a serviço de Portugal. Então ele cita aqui um português natural da cidade de São Paulo, quer dizer, nasceu em São Paulo, mas era português. Era assim que funcionava a coisa. Não era um colono brasileiro nascido em São Paulo. Não, ele era um português nascido em São Paulo. Por que isso? Porque o Brasil não foi colônia de Portugal. O Brasil começa como província, depois ele é decretado Estado a partir do século XVII, ele tem vice-rei. Ainda no século XVI, nós temos um rei muito importante em Portugal, Dom Sebastião, que deixa ordens explícitas para que aqueles que residem no território ultramarino defendam a terra, a América Portuguesa, no caso, defendam essa terra, protejam essa terra dos invasores. Então, é preciso entender que se não fosse Portugal e seu projeto civilizacional, pautado em missões, pautado numa tradição, na expansão de uma tradição cristã, se não fosse com Portugal, teria sido com a Holanda, teria sido com a Inglaterra, teria sido com a França, porque todos tentaram invadir depois, para dominar, e foram expulsos, sabe por quem? Pelos nascidos no Brasil, principalmente. Os holandeses foram expulsos pelos nordestinos, muitos deles negros e pardos, e que detinham a patente e o uniforme da Ordem de Cristo. A Marinha que fez os descobrimentos. E que depois, muitos residindo no Brasil, serviam, o Reino de Portugal, serviam a coroa como oficiais. Um oficial é uma pessoa que exerce um ofício, por isso o termo oficial. E muitos tinham a condecoração da Ordem de Cristo. Aliás, esse foi o princípio do Exército Brasileiro. Portugueses naturais do Brasil expulsando invasores estrangeiros, piratas, corsários, exércitos da Inglaterra, da França, da Holanda, e assim foi. Então o Brasil tinha uma população, uma identidade nacional, uma cultura e um sentimento de nação a proteger, agindo, segundo documentos oficiais, com lealdade, fidelidade e zelo para com o rei, para com a monarquia lusitana. Na obra A Ordem de Cristo e o Brasil, também de Tito Livio Ferreira, a Ordem de Cristo foi quem fez os descobrimentos, tá? A primeira bandeira do Brasil foi essa aqui, ó. A bandeira da Ordem de Cristo. Essa foi a bandeira da terra de Santa Cruz, como o Brasil foi batizado, que estava nas caravelas da Ordem de Cristo, quando chega ao Brasil. Já essa bandeira aqui, essa bandeira, foi a bandeira do Principado do Brasil entre 1645 e 1815, portanto, por 170 anos. E essa bandeira aqui
Depois ela vai passar a integrar, fazer parte da bandeira do Reino Unido, a partir de 1815, do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, que é essa bandeira aqui. Não sei, não me parece o caso de uma colônia, mas isso foi um processo que antecedeu a independência. Depois que Napoleão invade a Península Ibérica, avança sobre Portugal, então a coroa portuguesa muda a sede do Reino de Portugal para o Brasil, e vem a família real para o Brasil. Mas já havia um projeto de se fazer isso muito antes. O Brasil já era considerado uma parte importante do Reino de Portugal muito antes. Ele começa como província, depois passa a ser um estado, com vice-rei, inclusive. Aliás, era um dos reinos com maior índice de sufrágio, com maior participação popular nas eleições municipais. Porque o Brasil era organizado dessa forma. De 1532 a 1820, o Brasil possuía repúblicas municipais. Então, o país ele era uma monarquia nacional, porém organizada em repúblicas municipais. As cidades e vilas eram as repúblicas e tinham plena autonomia, muito mais autonomia do que tem hoje com o governo central de Brasília, segundo os historiadores, como, por exemplo, Manuel Rodrigues Ferreira, que é irmão do Tito Livio Ferreira, colocou nesse livro aqui. Aí você pode pensar, não, mas esses caras eram todos fanzotes de Portugal e eles só queriam saber de defender Portugal e não estavam nem aí para a cultura brasileira, para os índios. Bom, não é o que eu vi nesse livro aqui do Manuel Rodrigues Ferreira. Cenas da vida indígena, onde ele vai viver e documentar a vida dos índios na Amazônia, conforme você pode ver. Manuel Rodrigues Ferreira era engenheiro, inclusive. Nesse trabalho especificamente, Manuel Rodrigues Ferreira ficou 4 meses convivendo com os índios do Alto Xingu, na Amazônia, e documentou. Essa publicação é da década de 50, tá? Se eu não estou enganado, de 1951. Cenas da vida indígena. Mas é claro, houve sempre quem se negasse a aceitar a realidade de que o Brasil não foi colônia. Por exemplo, T.O. Marcondes de Souza, que escreveu esse folhetinho aqui em 1959. O Brasil foi colônia de Portugal. Eu li, tá? Ele tem, deixa eu ver, 20 páginas, 21 páginas, 22 páginas e mais um parágrafo. Quer dizer, você pode tirar a capa, contracapa, ele já começa na página 6, então 15 páginas de defesa de que o Brasil foi colônia, que não tem o que argumentar, tá entendendo? Olha o tamanho do livro, isso aqui é um folheto, tá entendendo? É isso aqui que foi a argumentação, a resposta para um estudo com 150 mil documentos originais de fontes primárias que levaram a uma série de livros escritos e uma tese defendida que foi varrida para debaixo do tapete pela nossa historiografia. Vamos comparar. Esses, ó, ali eu mostrei, né? Isso aqui é só uma parte, tá? Vamos aqueles livros ali contra esses aqui. Porque esses aqui, que eu mostrei aqui, eles são só uma pequena parte do estudo de que o Brasil não foi colônia. Isso daqui é o que cabe de argumento para quem quer falar que o Brasil foi colônia. As 15 páginas, porque basicamente o que ele vai dizer assim, ah não, é porque não tinha o termo colônia, mas o Brasil era colonizado, de verdade o Brasil foi colonizado, foi explorado, foi sugado, e etc. Mas não importa que não tinha o termo colônia. Não importa que o Brasil não era tratado como colônia por Portugal. As terras, inclusive, eram dadas durante o processo das sesmarias, né? Era um processo onde a coroa portuguesa dava as terras para o sesmereiro, distribuía aquelas
propriedades, aquelas posses, desde que as pessoas produzissem. E produzindo, prosperando, elas poderiam cuidar daquele território. E segundo Luiz Gabler de Souza, mestre graduada em História, técnica em Assuntos Culturais do Arquivo Nacional e pesquisadora do Programa de Administração Pública Brasileira, as terras concedidas estavam isentas de tributos, devendo os donatários pagar apenas um dízimo à Ordem de Cristo, que exercia a jurisdição eclesiástica sobre o Brasil, conforme estabelecido na Carta de Doação e no Foral. Então não havia imposto, havia apenas um dízimo à Ordem de Cristo, que também tinha a jurisdição eclesiástica. Para se ter o título de propriedade era um requisito produzir. Sempre foi assim, a propriedade se exerce. Tá? Isso não é uma coisa que vem da esquerda. Na verdade, isso já existia. Quem acabou com essa situação, quem criou a desigualdade de terras, quem criou o coronelismo, quem criou esses latifúndios, ou pelo menos que os fortaleceu e os consolidou, fundamentando uma situação de injustiça que perduraria até os dias de hoje, foram, na verdade, os republicanos, depois da proclamação da República. Até mesmo depois do golpe da independência, entre 1822 até o golpe da República, em 1889, havia um processo de se acabar com a escravidão e havia a intenção da coroa, com cartas e tudo, já do Império no caso, né? Do Império do Brasil, no Segundo Império, de entregar essas terras, terras do Estado, terras devolutas, terras não ocupadas por ninguém, para que os ex-escravos pudessem ter as suas terras, uma vez que recebessem sua liberdade. Mas isso não foi possível, porque os militares, os republicanos, os ultraliberais deram um golpe de Estado em 1889, tomaram posse do país e depois sabe o que eles fizeram? Venderam essas terras em leilões com pagamento à vista, justamente para que os escravos, ex-escravos no caso agora, não pudessem ter direito a essas terras. A abolição da escravatura aconteceu em 1888. Logo em seguida, e por causa dela, deram o golpe de Estado, 1889. Os proprietários de escravos, os comerciantes de escravos e os militares mais fortes, os coronéis, generais, enfim, juntos, aquela cúpula, mais uma vez, dando golpe de Estado. E tomaram o Brasil. Tomaram o país, instituíram a República. E aqui não cabe nem a discussão se isso é bom ou ruim. Eu acho ruim, mas não é esse o ponto. O que eles fizeram foi, pura e simplesmente, impedir os ex-escravos de terem terras. E assim começaram a surgir as favelas, os amontoados de pessoas sem terra para produzir, sem local para morar. Então você provavelmente não teria hoje a CPI do MST, porque não haveria essa situação de distribuição desigual que surgiu naquele período. Saindo um pouco do assunto. Ah, não, mas as pessoas compraram suas terras. Muitos compraram mesmo. Outros já eram latifundiários, proprietários de escravos, outros já eram coronéis e tinham dinheiro para pagar à vista. O objetivo do império, ainda da monarquia, o que demonstra a superioridade imensa da monarquia em relação a um sistema republicano, é que havia um compromisso de longo prazo com o seu povo, coisa que você não tem num sistema de eleição rotativa, como esses que a gente tem, a cada 4 anos muda tudo. Então, esse compromisso de longo prazo era justamente garantir que aquelas famílias recém-libertadas da injusta escravidão e antiética escravidão tivessem direito a propriedades. E era assim que seria feito no começo. Isso não tem nada a ver com comunismo ou capitalismo. Isso era simplesmente um compromisso de uma coroa com os seus súditos, com os vassalos do rei, com aqueles que tinham para com ele um sentimento de lealdade, fidelidade e zelo, e de forma recíproca o rei precisava
ou na época o imperador, precisava corresponder a esse apoio. E essa maçonzada aqui com o cara que fez caca, junto com o Rui Barbosa ao lado, vale lembrar, queimaram os arquivos da escravidão, sob as ordens do Rui Barbosa, esse em destaque, que aparece aqui. Depois de acabarem com as provas de quem comercializava escravos no Brasil, quem se beneficiava, quem devia indenização, etc., ele ainda vai articular a primeira dívida externa brasileira, com a City of London, da Inglaterra, que basicamente era o endividamento com os banqueiros ingleses da casa de Rothschild. Ponto. Na historiografia isso não importa, isso importa na história de verdade, que está além dos espectros revolucionários da direita e da esquerda. Até porque ela não faz parte disso. Você não tinha direita e esquerda na monarquia. Quer dizer, até teve no final da monarquia, o que evidentemente levou a um regicídio. Aumentou a revolução, mataram o rei. A propósito, o último rei de Portugal foi Dom Manuel II. Reinou entre 1908 e 1910, quando foi afastado na sequência por um golpe republicano, no mesmo ano, 1910, que foi coroado depois de ver o pai e o irmão mais velho sendo mortos por revolucionários, republicanos, heróis bonzinhos, em 1908. Esse aqui, que vocês viram em algumas thumbnails, né? Esse primeiro aqui, foi o brasão de armas do Estado do Brasil, primeiro brasão de armas do Estado do Brasil. Têm sido atribuídas ao Estado do Brasil armas que não encontram justificativas em atos oficiais portugueses anteriores à elevação do país à categoria de reino, em 1815. Antes o Brasil era Estado, não colônia. Te pergunto, o Havaí é colônia dos Estados Unidos? Ou é um Estado? Entre elas, as dos príncipes do Brasil, título desde 1645, concedido por Dom João IV aos herdeiros da coroa de Portugal, ou as da Companhia Geral do Comércio do Brasil, pelo mesmo rei, criada em 1649. Esse livro aqui é do Hélio Viana, historiador, professor catedrático de História do Brasil da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 1966, essa edição, a primeira é de 1961. Tá? Eu vou ler aqui um trecho da Ordem de Cristo e o Brasil, página 53, capítulo 19, o Brasil já era conhecido antes de 1500. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, datada de Porto Seguro, 1º de maio de 1500, é a certidão de nascimento da terra brasileira, patrimônio da Ordem de Cristo, da qual o monarca português é o grão-mestre. Então esse negócio de grão-mestre, antes dele ser coisa de sociedades discretas, sociedades secretas, ele era vinculado às ordens monásticas de cavalaria, ordens cristãs, ordens militares religiosas, como era o caso da Ordem de Cristo. Por isso, batiza logo com o nome de Província de Santa Cruz. De cara, Província de Santa Cruz, é a nossa província. O que é uma província? O estado de São Paulo é uma província, o estado do Paraná é uma província, hoje do Brasil. Nessa época, o Brasil era uma província portuguesa, do império, o maior império da Terra, na verdade. O Portugal nessa época foi o maior império da Terra. Era um reino que se expandia por boa parte do mundo conhecido. E dominava os mares, diga-se de passagem. Então nós éramos partes da maior potência, era a maior potência da época, nesse período de 1500, século XVI. Província de Santa Cruz, para ser administrada pela monarquia portuguesa independente do reino lusitano. Então era uma monarquia que seria administrada de forma independente. Isso não é uma colônia. Não compreendem isso os complexados pelo colonialismo europeu e muito menos os bitolados pelo linguajar marxista do materialismo histórico, também conhecido pelos nomes de teoria materialista da história ou teoria econômica da história, um sofisma vazio como uma bolha de sabão flutuante. Boa, né? E ficam satisfeitos em ensinar que o Brasil foi colônia, porque Marx é o filósofo ateu da economia vermelha,
isto é, da luta de classes, com as armas do ódio e da violência, a ferro e fogo, sem documentos. Preciso explicar? Ora, nenhum outro povo pode vangloriar-se de possuir documento igual a esse em sua história nacional. Por isso, o antropólogo patrício, o padre José Afonso de Moraes Bueno Passos, escreveu: a carta de Pero Vaz de Caminha deve ser lida com a alma de joelhos. E esse documento ímpar na história das civilizações já mereceu do historiador Jaime Cortesão o mais completo estudo feito até hoje em sua obra A Carta de Pero Vaz de Caminha. Até aqui, Jaime Cortesão é autor desse livro aqui também, muito bom. Todas essas obras são estudadas no curso A Verdadeira História do Brasil, do Instituto Licência de Educação. Todas. E as que ainda não foram aprofundadas serão, porque o curso é vitalício e você continuará tendo acesso a ele. E esse livro aqui é A Política de Sigilo nos Descobrimentos, por Jaime Cortesão. Tá? Muito bom esse livro, inclusive. Lançado em 1960. Vai falar da política de sigilo dos descobrimentos portugueses. É mais sobre a história da navegação, enfim. Mas é muito bom. Então, como eu falei, o curso é A Verdadeira História do Brasil, que nós temos, que fala sobre isso, e ele é vitalício. Você comprou uma vez só, você fica com acesso vitalício, e a gente vai colocando novas aulas. Já tem mais de 120 aulas ali, aliás. Então são assuntos abordados lá. Nesse caso, seria no módulo 3, que é o módulo O Brasil Português. Tá? Mas todos os módulos você tem direito ao fazer o curso. Você faz parte de todos os módulos. Esse é o módulo Brasil Português. O Brasil Templário. Portugal era uma nação templária. Bom, em 15 de novembro, data da proclamação da República, em 2022, eu fiz uma live onde eu mostrei os oficiais aqui que defenderam o Brasil das invasões holandesas, o nordeste do Brasil, a Batalha dos Guararapes, quando os holandeses tentaram tomar o nordeste brasileiro. Essa é a origem do exército brasileiro. Detalhe, você tem ali descendentes de indígenas, de negros escravos, entre os principais oficiais, como por exemplo João Fernandes Vieira, em que há indícios que sua mãe não era branca, por exemplo. Mas esse é o mais claro deles, para você ver que o brasileiro mesmo, brasileiro descendente do indígena, descendente do ex-escravo, lutou para defender a sua pátria, a sua terra. André Vidal de Negreiros, militar e governador, colonial luso-brasileiro, nascido na Paraíba. Mobilizou recursos e gentes do sertão nordestino para lutar ao lado das tropas portuguesas. E foi um dos melhores militares de seu tempo. André Vidal foi, na opinião do historiador Francisco Adolfo de Van Hagen, o grande artífice da expulsão dos holandeses. Ordem de Cristo. Felipe Camarão, ou Potiguaçu, indígena da tribo Potiguar, à frente dos guerreiros de sua tribo, organizou ações de guerrilha que revelaram essenciais para conter o avanço dos invasores. Aí eu pergunto, se os holandeses tivessem tomado o Nordeste, estabelecido a Holanda americana no Brasil, seria feito esse mesmo barulho histérico sobre sermos colônia da Holanda, sermos colônia da Inglaterra? Ou o problema é que os revolucionários das sociedades secretas que deram o golpe da independência e depois da República tinham um problema com a coroa portuguesa, com o projeto missionário, civilizacional, cristão de Portugal? Eu fico com a segunda opção. Então tá lá, líder indígena, Ordem de Cristo, tá? Foi agraciado com o hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo, porque era assim. Quem mostrava o seu valor tornava-se um cavaleiro da Ordem de Cristo. Sempre foi assim. Na Península Ibérica também. Haviam critérios. E por fim, Henrique Dias, brasileiro, né, nascido no Brasil, filho de escravos, conhecido como governador da gente preta, na época,
recrutou ex-escravos afro-brasileiros oriundos dos engenhos associados pelo conflito e dominados pelos invasores. Como mestre de campo, comandou o terço de homens pretos e mulatos do Exército Patriota nas 2 batalhas dos Guararapes. Suas tropas também eram denominadas Henriques, ou milícias negras. Participou de inúmeros combates, distinguindo-se por bravura nos combates de Igaraçu, onde foi ferido 2 vezes. Recebeu também o hábito da Ordem de Cristo e comenda de Sorce, inclusive título de fidalgo. Ele recebeu o título de fidalgo. Tá? Aqui a gente está falando do século XVII ainda, tá? 1645 a 1649. Especialmente os 2 últimos anos ali, quando os holandeses foram expulsos. E esses eram os defensores do Brasil, os defensores do nosso território, entre os líderes. O Brasil foi colonizado ou ele foi civilizado? Ou ele foi transformado em uma civilização com fundamentos, com tradição cristã latina? É isso que você tem que se perguntar. Porque é muito fácil hoje você chegar e falar: o Brasil foi colônia. E o que é isso? Tá, o que é isso? Colônia? Por quê? Não, mas nas Sesmarias a função era de povoamento. Era povoar o local. Mesmo se você pegar o conceito de colônia, seria uma colônia de povoamento e não de exploração. Aliás, a maior parte do ouro do Brasil foi roubado pela Inglaterra. Existem estudos sobre isso, não é o assunto dessa live, mas com essas frotas que levavam ouro roubado do Brasil, a Inglaterra financiou a Revolução Francesa para derrubar a monarquia da França e comercializava os escravos da África para o Brasil. O contrabando era esse, a jogada era essa. Vinham escravos, levavam ouro. Quem fazia isso não era a coroa portuguesa. Se a coroa fizesse algum empreendimento envolvendo escravos, era mínimo, se comparado aos que a Inglaterra fazia. Inclusive os banqueiros da Inglaterra que levantaram aquele país que a gente sabe quem são. Quem são os banqueiros sócios da coroa britânica? Quem são? Bom, eram eles aí, segundo os estudos que foram feitos. Teve um estudo que foi feito tanto na América do Norte, como na América do Sul, como na África, quanto na Europa, nos 4 lados, na verdade, as 4 pontas do Atlântico, reunindo documentos que eles conseguiram ainda resgatar, porque no Brasil eles foram queimados, a queima dos arquivos da escravidão, ordenada por Rui Barbosa, mas alguma coisa conseguiu se resgatar. E os que foram resgatados mostraram que o comércio de escravos, diferente do que a nossa história mentirosa ensina atualmente, era encabeçado pela Inglaterra. Nesse artigo aqui do professor L'Oréal Rocha, que foi citado aqui, Simbolismos e Gestos Libertários, Rui Barbosa e a Polêmica Queima dos Arquivos da Escravidão, é citado um estudo bem interessante, o slavevoyages.org, que foi esse que eu acabei de citar. Aqui a gente vai ver que o comércio de escravos, que na época era algo aceito, né, que era algo ainda não abolido, eu preciso entender isso também, mas, independente disso, você tem aqui os países que organizavam essas viagens. Countries and broad regions of the Atlantic world where slave voyages were organized and shares of captives, tá? Então, onde eram organizadas, tá? De 1501 a 1867. 1501 a 1867. Então, esse aqui é o gráfico. 34,2% foi a Grã-Bretanha, França 14,8%, Holanda 5,8% e Portugal 4,2%, além da Espanha 1,9%. Então havia a participação de Portugal, evidentemente, nesse ponto, que era algo que todos os países na época praticavam, independente da gente considerar isso hoje ético ou antiético.
A gente pode discutir isso, deve discutir isso. A escravidão hoje ela é algo absurdo, felizmente, né? Foi abolida. Porém, a gente vê claramente que dos países aqui, Portugal ficava em quarto lugar. E o que mais comercializava escravos era a Grã-Bretanha. Conforme o professor L'Oreal colocou aqui, a Inglaterra estava diretamente envolvida no assunto em razão da Revolução Industrial, alavancada pelo montante de dinheiro pilhado do tráfico e contrabando de ouro do Brasil. Segundo os dados do pesquisador Francisco Xavier Rios, em Ouro do Brasil, mais de 90% do ouro do Brasil foi roubado, e em grande parte pela Inglaterra, que montou uma indústria pesada e precisava de pôr termo ao tráfico de escravos para vender seus produtos. E aí a gente consegue entender esses motivos aí, que seriam os motivos que levariam aí a Inglaterra defendendo e impulsionando a abolição da escravatura posteriormente. Não que eles eram bonzinhos, mas é porque agora eles precisavam de trabalhadores livres na Revolução Industrial. E foram desapropriando as pessoas de suas terras no campo e mandando para as cidades, o êxodo rural. Como esse vídeo já está longo, eu não vou me estender mais, só vou mostrar mais alguns livros que ajudam a embasar isso que a gente está falando aqui. História do Brasil, de Tito Livio Ferreira, livro antigo aí, de amarelíssimo já, como você pode ver. 1946. Livro de Hélio Viana, História Administrativa e Econômica do Brasil, de 1955, da Companhia Editora Nacional de São Paulo. Mais um aqui, do Manuel Rodrigues Ferreira, Aspectos, inclusive com as viagens documentadas, né? Aspectos do Alto Xingu e a Vera Cruz. Ele também escreveu esse livro aqui, Nas Selvas Amazônicas, tá? E ele também escreveu, Manuel Rodrigues Ferreira, esse livro aqui, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil. Ótima leitura também. E tem também A História Diplomática do Brasil, da Biblioteca do Exército, editora, de Hélio Viana, publicado em 1958. Bom, então isso mostra pra gente que pra gente poder discutir o tema com um mínimo de seriedade, sem viés historiográfico, sem materialismo histórico e dialético, sem viés revolucionário, sem rasgar documento e escrever a história a seu bel prazer, sem querer impor uma narrativa histórica dos vencedores das guerras, no nosso caso não, fazedores de revolução seria o termo, dos fazedores de revolução, nós precisamos, no mínimo, ter as fontes necessárias para se falar em história. Porque isso não é revisionismo histórico. Isso aqui é história. Não tem a ver com revisionismo histórico. Dizer que o Brasil não foi colônia é uma questão de história versus historiografia. Tá? Você tem a história de um lado e você tem a historiografia do outro. Ou você resgata a história, é isso que o Paulo Resulti chama de revisionismo histórico, o resgate histórico real, a verdadeira história. O restante é a historiografia. A historiografia é o materialismo histórico dialético. A nossa história forjada, ela significa o quê? Bom, eu não estou aqui dizendo que não houve, durante esse processo, que não houve abusos, que não houve injustiças. Evidentemente que sim, eles acontecem e aconteceram. Mas isso não significa que nós éramos uma colônia de Portugal. Isso é importante. Onde existem homens atuando, erros vão acontecer. Abusos vão acontecer, injustiças vão acontecer. Mas colocando as coisas numa balança e estudando o assunto a fundo, a gente consegue entender qual mal era o maior, qual mal era o menor. E esse nem é o ponto aqui. O ponto é: o Brasil foi colônia ou não foi colônia? Não, o Brasil não foi colônia. E está na hora disso começar a ser levantado como bandeira por todos os profissionais que já entenderam
a realidade, no campo da história, da geografia, da antropologia, da arqueologia. É preciso sim que a história do Brasil seja purificada, não é nem revista. Ela precisa ser limpa dos vieses revolucionários. É preciso tirar essa crosta de sujeira que nos impede de ver as coisas como elas eram. E quando nós percebermos isso, nós vamos entender que nós fomos parte de uma nação templária, que foi o maior império da Terra no seu tempo, e nós fomos roubados. E aí nós deixamos de ser o reino do Brasil para nos tornar colônia de banqueiros. E é isso que nós somos hoje. Então vamos acordar, Brasil. Até o próximo vídeo. Existe um lugar que está ao seu alcance e ao seu dispor. Ele se chama Instituto Licentia de Educação. A modernidade chegou, mas o Instituto Licentia é uma janela para a tradição que nunca se perdeu. Pelo menos não aqui.